Só para a gente encerrar então, Felipe, você estava falando, já que a gente estava falando da Viver aí, como que você está vendo a questão da construção civil, né? A gente sabe que algumas incorporadoras estão tendo alguns problemas aí por conta de tanto da inflação que a gente estava comentando, mas falta de material, aumento também nos preços dos insumos, falta de terreno para vender, enfim. Como que você vê essa situação? Você acha que as incorporadoras vão ter algum tipo de crescimento ou recuperação também nesse cenário aí da retomada econômica que a gente está projetando aí para os próximos meses? Bom, Felipe, inclusive quando foi questionado, né, sobre as oportunidades que nós poderíamos ter dado a reabertura, né, das economias, o setor de construção civil também ele acabava se enquadrando dentro dessa janela de oportunidade, tá? Que são, na minha opinião, é um setor que está bastante depreciado e que, dado, né, o que a gente já vem acompanhando dos últimos resultados, ele nos passa aqui para frente, né, que poderia ser um setor aí que pudesse continuar a entregando ainda resultados mais fortes. Porém, como você mesmo disse, né, nos últimos meses, podemos dizer, digamos que as questões macroeconômicas acabaram jogando um pouco contra, né, o setor de construção civil. Dentre elas, você já citou, que é a questão da inflação, então o mercado meio que começou a questionar a capacidade dessas empresas em conseguir, né, continuar entregando resultados, de repassar esse custo para o consumidor final. A gente tem também a questão da taxa de juros, né, apesar da taxa de juros de curto prazo não ter um efeito sobre o setor, o que o mercado mais olha é a parte longa da curva de juros, mas como, digamos, acabou sendo uma surpresa recentemente que nós tivemos, essa postura mais dura do Banco Central, e isso acabou mexendo com toda a precificação da curva de juros pelo mercado, tanto da parte mais curta, quanto da parte média, quanto da parte longa, que é o que realmente impacta o setor imobiliário. E aquilo também, né, eu acho que o investidor ele sempre olha, Felipe, a questão que, mesmo que a parte curta ela não impacta diretamente essas empresas, não tem jeito, né? Se o juro sobe mais a curto prazo, aquele investidor mais conservador, que ele sempre faz uma avaliação do que vale mais a pena, comprar um imóvel para alugar ou comprar talvez um título de renda fixa, isso também começa a jogar bastante contra o setor como um todo. Enfim, é um setor que, na minha opinião, tem as suas oportunidades, realmente as questões macro e comportamentais dos investidores acabam tendo esse impacto mais a curto prazo. Então, assim como eu disse dos supermercados, eu vejo que é um setor que os resultados corporativos podem passar uma mensagem aí bastante interessante para o mercado neste momento, tá? Sobre se todas essas dúvidas elas acabaram se concretizando ou não. Então, é muito importante que o investidor acompanhe os balanços trimestrais para saber se o repasse foi feito, se a agenda de lançamentos continua ainda bastante aquecida ou se essas empresas acabaram tendo um pouco mais de dificuldade. Se fosse, só para concluir, se fosse escolher hoje, né, um nicho de empresas dentro do setor de construção civil para fazer algum tipo de aposta ou, digamos, algum tipo de posição, eu acho que valeria a pena, sim. Eu acho que as empresas que podem ser menos impactadas são aquelas que atendem a um público de alta renda, que é um público, né, com maior poder aquisitivo e que, no caso, aí poderia ser menos impactada por todo esse processo, que principalmente tem a inflação aí que acaba jogando contra.